Bom, boa tarde. O meu nome é Douglas. Essa palestra ela é feita tanto para docentes quanto para alunos. E a origem e o nascimento do tema e da ideia, e como a gente tem visto abordado aqui no FISLE, está sendo bem abordado o tema. A gente tem visto bastante iniciativa quando o assunto é tanto educação, quanto o assunto é metodologia de ensino e aprendizagem. A ideia surgiu tanto de trazer esse tema e essa abordagem devido a dificuldades que eu tenho tido, não só eu, mas muitos professores, com a metodologia tradicional, o fato do aluno ser aquele aluno subordinado a determinados padrões e tudo mais. E a proposta é trazer a ideia de que a metodologia ensino-aprendizagem ela deve ser hackeada. E aí, não só a origem do tema hack, mas a filosofia hack também traz esse conhecimento e abordagem sobre o tema. E falar que a metodologia deve ser hackeada, e no sentido de dever mesmo, talvez seja mais uma necessidade que o professor tem e que o aluno tenha. E aí a ideia para começar a colocar uns pingos nos is, situar o atual modelo de ensino segundo um problema, e que afinal ele é um problema, falar sobre o ponto de vista hacker, tanto em sala de aula quanto na metodologia de ensino, no papel do professor, no papel da escola, no papel do aluno. Trazer essa cultura hacker para a sala de aula, fazer com que a cultura não fique só retida em conhecimento do professor ou retida em conhecimento do aluno em si, que não compartilha, e trazer a educação atual e a futura na perspectiva hacker. Então, essa frase do Ken Robson, ele abriu uma palestra falando que o atual sistema educacional mata a criatividade. Bom, o Ken Robson, para quem não conhece, ele é consultor de educação na Inglaterra, é membro de vários comitês educacionais e sempre fala sobre o assunto. E tem tratado o assunto educação, o assunto escola, como um problema no sentido de matar a criatividade do aluno, formando não só pessoas, e ainda com uma índole tradicional, aquele atual sistema fast food, em que você fabrica um aluno e não você o cria. E aí surge a questão de qual é o papel da escola na formação do aluno. Para muitos, o papel da escola ainda se mantém o papel tradicional, onde o aluno vai lá, senta, observa, o professor se sente o detentor do conhecimento, se posiciona na frente do aluno num papel de superioridade e passa isso para o aluno. O aluno já se sente refém pelo simples fato de ele estar preso num formato tradicional onde ele está, digamos, à disposição do professor. O papel da escola nessa formação, ela deveria ser muito mais amplo, porque o papel atual da escola, apesar de, em muitas conversas, até aqui no FISLE, com o Nelson, com uma galera que está bem inteirada sobre o assunto, tem sido falar que a escola, na verdade, ela oferece algum tipo de suporte para dar essa dinâmica para o professor, para dar essa autonomia para o professor, para que ele possa, na verdade, poder mudar esse padrão de ensino. Mas, muitas vezes, o professor é aquele cara que veio acomodado de uma educação tradicional, onde o avô dele teve o mesmo modelo, o pai dele teve o mesmo modelo, ele saiu da escola fundamental, médio, passou para uma graduação ouvindo o mesmo modelo, partindo do mesmo modelo, onde ele, enquanto professor, vai se posicionar também da mesma forma. Ele vai entrar numa sala de aula, vai reter o conhecimento, vai preparar o aluno, e o papel da escola talvez seja formar não só alunos, ou como Durkheim diz, talvez seja o papel de socializar e preparar ele para uma sociedade, e não de reter ele e prender ele de alguma coisa. O Ken Robson também não só afirma, mas ele coloca a ideia de que somos formados, então, por um sistema fast food, onde você produz, processa e entrega. Tudo é padronizado e tudo é industrializado. E o aluno não é diferente. A gente prepara o aluno para isso, industrializa o aluno, passa tudo aquilo para o aluno, e ele sai e, obrigatoriamente, ele vai fazer o quê? Ele vai repassar aquilo que foi ensinado no modo que foi repassado e do modelo tradicional. Já o sistema fast food, então, ele traz essa ideia de que
o professor passa a mesma aula para todos e para todas as turmas. Eu sou professor no Instituto Federal e eu conheço diversos professores que aplicam o mesmo material de aula há 20 anos atrás. Tipo, o cara preparou um material utilizando um computador que na época devia ser algo primórdio, e aí aplica a mesma metodologia, o mesmo material, tanto que tem professores que hoje não fazem utilização de slide, mas se você tirar uma foto do quadro negro do cara, há 15 anos atrás, ou da aula que ele deu para o seu pai, a aula é a mesma, ele escreve a mesma coisa, ele decorou tudo, a letra é a mesma, nem a letra ele não muda, a fonte é sempre a mesma, é fonte padrão. E o papel do aluno nesse sistema Fast and Food continua sendo o mesmo. É assistir, decorar, replicar e aplicar numa prova. Assistir, decorar e replicar. Só. Nem a escola, nem o professor prepara o aluno para uma ocasião que esteja fora de uma disciplina, por exemplo. Então, o papel dele continua sendo assistir, decorar e replicar. Não passa disso. A ideia é de que uma aula para N modos de aprender. Eu estava comentando ontem, aqui, quando o assunto é educação, tem bastante gente da área, e essa ideia dos modos de aprender, por exemplo. Quantos de vocês aprendem ouvindo música, por exemplo? Ou sentem facilidade de aprender enquanto se ouve música? Tem pessoas que gostam de aprender em total silêncio e aprendem lendo. Lendo. Tem que pegar um artigo, alguma coisa, sentar em silêncio e ler. Em compensação, tem pessoas que aprendem na prática, outras testando e acertando, então são N modos de aprender. Enquanto o professor ele está lá, sentado no tradicional, e ensina como se todo mundo aprendesse do mesmo modo, do padrão tradicional. Aí, o Freire já diz que a escola é que, de modo geral, nos inibe, fazendo-nos copiar modelos ou simplesmente dar cores a desenhos que não fizemos. E é exatamente isso. Até ontem eu estava comentando, a gente foi jantar na casa de um amigo meu, e que a gente compra aqueles livros os livros para as crianças, que já vem com os desenhos todos prontos, e você ensina a criança a colorir, a pintar. E aí a gente estava comentando, e passou um cachorro, e eu digo, pô, a minha filhada gosta tanto de cachorro, e deram um livro para ela colorir, só de cachorros. E aí eu fui lá e disse, não, por que você não faz um livro de cachorros? E o cachorro dela... Eu deveria ter trazido uma foto, no fim eu esqueci. É uma bola com 4 riscos e 2 para cima. Tipo, mas as orelhas parecem uma antena. Na verdade, parece um satélite. Tipo, não tem nada a ver com o cachorro. Mas é o cachorro mais bonito que eu já vi na minha vida. E a cor do cachorro, por exemplo. Tipo, o cachorro tem pelos que saem a 5 metros do desenho, porque ela ainda não tem. Mas é isso que faz com que ela saia do padrão tradicional e não pinte desenhos dos quais ela não fez. A ideia é fazer com que não só o aluno, mas, de um modo geral, qualquer pessoa que esteja em uma fase de aprendizado, que seja incentivado o fato de ela fazer por ela mesma. Aí ontem a gente teve uma discussão sobre o assunto, mas que meu amigo é meio pirado. Aqui um deles já se acusando. Aí tem uma frase do Nelson que traz essa ideia do ponto de vista hacker da sala de aula, que é o seguinte, o computador não tem que ajudar na educação, tem que atrapalhar a educação. E, de certo modo, e já vou passar antes de eu explicar, o computador ele deve ser um aliado do professor e não um inimigo. E muitos professores tratam o computador como um inimigo. Lá no instituto onde eu trabalho, existe uma política anticelular em sala de aula. A gente tem computadores, um por aluno. Mas a escola não permite que o aluno traga o próprio notebook, exceto na minha aula, que eu libero. Tipo, não tem por que você deixar aqui no computador, traga seu notebook, use o celular, mas é de informática, né? Aí vem, porque eu também faço formação pedagógica, e aí fica aquela história. Eles acham que, na verdade, o modelo tradicional e o computador têm atrapalhado a educação, quando, na verdade, é o auxiliar. E aí acontece o que acontece nas aulas de todo mundo, que é o seguinte: o professor está explicando uma coisa, e se o aluno tiver com o celular na mão, automaticamente ele já contraria o aluno. Diz, professor, isso aí mudou. Isso aí não funciona mais assim. Tem outra coisa muito mais nova relacionada ao assunto, e aí o professor se sente constrangido, porque ele é o detentor do conhecimento. Jamais ele pode ser contrariado. Esse é o padrão tradicional. Aí, o Ken Robinson também diz, e traz a situação que, do ponto de vista hacker, mudar o sistema educacional ele não é fácil, obviamente,
mas ele diz que inovar é difícil porque é preciso lidar com coisas não óbvias, fora do senso comum. Aí entra uma quebra de paradigma cultural, entra o papel do professor em quebrar aquele paradigma que ele já viu e reviu e foi ensinado e está repassando. E é exatamente aqui que se encaixa o perfil da cultura hacker. Inovar é difícil, sim. Ok, todo mundo sabe que para inovar qualquer coisa você precisa quebrar um paradigma, você precisa alterar o seu modo de pensar e ver sobre aquilo. E aí que entra a cultura hacker e a filosofia hacker. O enxergar fora do senso comum. Ninguém obriga o professor a manter a postura tradicional. É uma opção de escolha dele. Então, o papel do hacker nada mais é do que inovar. Hackear é recriar, burlar ou inovar o modelo atual. Esse inovar o modelo atual, ele parte não só da cultura hacker, mas parte de vários professores. E a ideia do hacker também não se aplica só a questões de informática. Todo mundo associa o termo hacker, o cara hacker ou o cara quer hackear algo, e sempre associa a ver com computadores, manipulação de código. Quando, na verdade, hackear algo, e aí eu cito o Niemeyer, por exemplo, que é um hacker da arquitetura. O cara vê fora do senso comum. Pega Bob Burnquist, o cara do skate, que consegue ver o skate de uma forma diferente. Então a ideia é, não é necessário eu manipular códigos, eu conhecer informática para mim ter uma mente hacker ou conhecer a filosofia. Então, aqui tem o Manifesto Hacker, que é um manifesto escrito em janeiro de 86 por Dementor, no dia que ele foi preso, e não tem o nome dele, na verdade, só acusa o nick dele, onde ele diz que o meu mundo começa na escola. Eu sou mais esperto que a maioria dos outros garotos. Além disso, essa bosta que nos ensinam me chateia. Malditos fracassados. Eles são todos iguais. No ensino médio e no ensino fundamental, eu ouvi dos professores explicarem pela 50ª vez como reduzir uma fração. Eu entendo isso. Não, senhora Smith, eu não mostrei no meu trabalho, eu fiz isso na minha cabeça. Isso acontece, é muito comum. E aí, eu cito em aulas de inglês, por exemplo, que a gente tem da 2ª série até a 8ª, o maldito verbo to be. Todo mundo vê verbo to be, do início do ensino médio ao final do ensino médio, você vai fazer um curso de inglês, a primeira coisa que aparece é o maldito verbo to be. Então, o modelo é o mesmo, a aplicação é a mesma. E aí tem um menino chamado Logan LaPlante, que ele dá uma definição de hacker, que é uma das que eu mais aproprio e aceito, porque ela se encaixa a tudo, dizendo que hackers são pessoas que desafiam e mudam os sistemas para os tornarem diferentes, para os fazerem melhores. É assim que eles pensam, é uma mudança de mentalidade. O que deixa claro que não precisa um hacker ser alguém ligado à informática. Ele pode mudar a mentalidade dele, seja cortando o cabelo, seja andando de skate, tirando fotografias. Qualquer área é possível aplicar, seja a filosofia ou o modo de pensar fora do senso comum. O Nelson tem uma frase legal que, na verdade, ela não só retrata a realidade da educação ou fala sobre educação, mas traz a ideia de que a ética hacker, e aí o conhecimento dessa ética faz parte não só da aplicação, mas do aperfeiçoamento tanto do papel do professor quanto do papel do aluno. Que a ética hacker tem a ver com compartilhamento, acessibilidade e descentralização. É o que a gente tem visto aqui no FISLE, é o objetivo do Fórum Internacional, é trazer diversas pessoas, diversas culturas, diversos pontos de vista sobre qualquer assunto e deles o compartilhar. E aí o compartilhar passa, voltando à ideia do professor, o compartilhar passa. O professor, na verdade, hoje ele não compartilha o conhecimento que ele tem, ele simplesmente o replica. Ele prepara uma aula, no primeiro dia de aula, até o último dia, com todas as aulas previstas, pré-definidas, o que ele vai passar, como vai ser e como vai funcionar. Isso não é compartilhamento. Se eu não deixar abertura para vocês pensarem o que vocês quiserem sobre o meu conhecimento, não é compartilhar. Eu compartilhar não significa que eu vou reter isso e dizer, deve funcionar assim, assim e assim. E o acessar é essa facilidade de acesso. Tem a ver com tudo que a gente tem visto quanto informação, ferramentas que ajudam. E o descentralizar é isso. Fazer com que o professor acredite nesse papel e descentralize esse conhecimento.
A máxima hacker diz que a informação quer ser livre. É nisso que é baseado o Wikileaks, é nisso que é baseado o movimento software livre, no fato de a informação exigir liberdade. A informação quer ser livre, a gente não tem o direito de reter a informação. O Stallman, não só ele, tá? Porque, na verdade, essa citação é de vários autores, dizem que a liberdade de acesso, de usar, de contribuir e compartilhar todo o conhecimento possível é o valor supremo dos hackers, apesar de não ser o único. Mas a ideia é, cada pessoa que veio ao fórum com uma mentalidade diferente, espero que apropriou metade dos conteúdos passados, a gente sabe que é muito, não tem como fazer um tour por todas as palestras e ver todos os pontos de vista. Ele diz que essa mentalidade também ela não é a única, a ideia do hacker de compartilhar. Mas um hacker trancado dentro de uma sala, que desenvolve algo, cria algo novo e o retém, passa a ser um conhecimento próprio e detentor. Então, ele não curte parte da filosofia, ele não compartilha isso. Ao compartilhar isso, ele faz com que não só o conhecimento dele seja reconhecido na comunidade, mas como pode ser ampliado, modificado e adaptado. E aí, qual é o papel do professor em sala de aula? Qual é o papel do professor enquanto detentor do conhecimento? Quantos tipos de professores vocês já tiveram? Eu tive professores de todos os tipos. Professores militares, aquele professor Caxias, certinho, senta direito, solta o chiclete, tira o boné. Tive professores libertários, dos quais chegavam atrasados, e eu já achava o máximo o professor chegar atrasado. E já comentava assuntos que não tinham nada a ver com sala de aula, mas com a ver com o tema. Tive professores definidos em uma metodologia escola novista, aquele cara que tenta ser imparcial, amigo da turma, amigo do aluno, e te ferra na prova e comemora ter botado 30 de 30 em exame. Tipo, esse cara merece o respeito, apesar de não compartilhar. A ideia e a proposição da cultura hacker na sala de aula, já trocando o tema, é de que o professor ele deve ser um mediador. E aí ontem a gente discutiu bastante esse papel do mediador, e não do detentor do conhecimento. Qual seria o papel de um professor onde ele tem a atividade de mediar uma sala de aula? Aí tem a ver com aquilo que eu tinha dito antes, sobre uma aula para 30 modos de aprender. Quantos de vocês já acessaram um fórum de qualquer coisa, de games ou de qualquer coisa? O professor ele deve ter o papel de administrador de um fórum, não de criador de conteúdo. O incentivo da criatividade de uma sala de aula parte da ideia de que o professor não precisa necessariamente dizer, a gente vai estudar redes, vocês têm que aprender isso, isso, isso em determinada ordem. A ideia de mediar um assunto ou mediar um tema é exatamente a ideia do fórum. Quem cria o conteúdo ou chama o tema a ser debatido é o usuário, não é o professor, não é o administrador que diz, esse fórum é sobre software livre e a gente vai falar só disso. Não. Os usuários propõem, os usuários falam sobre o tema, e a ideia é exatamente essa. Fazer com que conteúdos trabalhados, os materiais didáticos e as atividades práticas sejam não organizadas e pré-definidas pelo professor, mas em conjunto, num fórum. A aplicação dessa metodologia e desse tipo de educação, eu vou aplicar semestre que vem agora, com uma turma que eu deixei 7 em exame esse semestre, de 9. A culpa é deles. O professor não dá nota para ninguém. A ideia vai ser a seguinte, eu vou trabalhar a disciplina de segurança da informação, e a ideia é, eu não vou preparar material, eu não vou preparar aula, não terá um plano de aula, nem nada. A ideia é, dentro de um brainstorm já nos primeiros dias, e utilizando uma ferramenta que, deixa eu ver se é no próximo, uma ferramenta de compartilhamento de conteúdo e interação online, a gente crie não só o plano de ensino, do qual eu tenho 7 dias a partir do primeiro dia para entregar, então a gente pode criar o plano de ensino junto, eu posso preparar os conteúdos que a gente vai trabalhar, a gente pode definir, e o tema é segurança da informação, mas isso não diz que eu tenho que ensinar, é isso, isso e isso, um passo a passo. Não, vai depender exclusivamente
do interesse da turma. Isso é incentivar a criatividade do aluno, fazer com que eles pensem, bom, professor, hoje a gente não quer fazer nada. Beleza, me avisassem, eu nem tinha vindo. Tinha ficado dormindo em casa. Veja que maravilha. Bom para os dois lados, tipo, resolveu tudo. Os materiais didáticos, por exemplo. Os materiais didáticos dessa disciplina, ou dessa aplicação, vão ser os resultados da pesquisa que o aluno vai fazer. Por exemplo, eu não preciso trazer, bom, o que é segurança da informação? Eu não vou trazer slide, papel tradicional, dizendo, ó, segurança da informação é isso, isso, isso. Não. Cada aluno vai pesquisar a segurança da informação como o quiser e vai postar na ferramenta o material, dizendo fonte, aonde pegou, resumindo aquilo e deixando claro o que ele acha que é aquilo. Ele não vai receber nada pronto. E aí foi essa discussão ontem, porque tem gente que aprende assim só. Tem gente que não tem o menor interesse de ir buscar alguma coisa fora. Por exemplo, invadir uma rede Wi-Fi. Né, Rodolfo? Ontem estávamos em um AP e aí tinha 4 Wi-Fi, todas bloqueadas, e o cara queria que, professor, tu sabe, abre a Wi-Fi. Não, pesquisa, vai de atrás, tipo, apesar de ser antiético você ensinar esse tipo de coisa, né? Então já se mantém por aí. A ideia de construir todo esse material, atividade prática e tudo isso com o aluno, faz com que o aluno não só desperte o interesse, mas incentive a criatividade dele. Dentro da cultura hacker na sala de aula, o software livre e a cultura do software livre tem tido um papel que muitas vezes o docente e a escola não tenham absorvido ainda para trazer isso. Claro que há as exceções. Por exemplo, na Universidade de Passo Fundo, para quem viu a escola hacker, que trabalha com alunos do ensino fundamental, tem feito um papel ótimo. Eu estou participando do projeto junto com o Adriano. A ideia é fazer com que alunos do ensino fundamental aprendam lógica de programação. E não a programação em si, eles não precisam programar, mas fazer com que a lógica esteja inerente neles. Aí tem a mesma escola hacker, ela também serve para crianças de 5 a 6 anos. Bom, tem pessoas que não sabem ler nessa fase, mas isso não significa que elas não entendam a lógica. E aí o Adriano deu um exemplo, e a gente fez uma temática com 2 alunos, onde um aluno programa o outro. Então, eu vou demonstrar, tá, como funciona mais ou menos. Ele diz que eles botam 2 alunos sentados, um copo d'água aqui, e você tem que programar. Isso já foi mesmo assim que vocês estão. Enquanto está sentado aqui, você diz, ele vai me programar e ele diz, levanta. E aí o cara levanta e dá com os joelhos. Aí ele diz... Não, esse não está... Tá. Aí ele diz que para um programar o outro, ou para um poder fazer com que o código funcione, o aluno diz, bom, levante. E aí o cara tenta levantar e dá com os joelhos na cadeira. Então a primeira linha de código não é levante, é arraste a cadeira para trás. Aí o aluno arrasta a cadeira para trás. Bom, agora levante. Feito a segunda linha de código. Estenda a mão, busque o copo, levante-o e beba. Então, é possível ensinar essa lógica de programação não somente utilizando códigos, mas utilizando uma metodologia prática, simples e fácil. Essa cultura do software livre, essa cultura de compartilhamento, essa cultura de acesso, facilidade de acesso, ela não só beneficia a comunidade de software livre, que são os atuais interessados no assunto, as pessoas que têm nativo esse interesse pelo tema, quanto pode ajudar qualquer grupo social, qualquer escola, qualquer grupo de professores ou grupo de alunos. E pode ser customizado por eles. A ideia é de que não venha pronto. Por exemplo, a escola hacker de Passo Fundo é um ótimo exemplo, mas não se adequa à realidade da escola de todo mundo. Ela serve como um piloto, é aquele código que está aberto e você modifica e adapta ele de acordo com a sua realidade. Deixa eu guardar esse. Uma outra citação aqui diz que as comunidades de software livre são apenas um exemplo proeminente de um fenômeno muito mais amplo na sociedade em rede.
E aí vem a ideia de qual o papel do aluno. Porque se o aluno quer tudo de mão beijada, o aluno quer que eu prepare todos os slides, entregue, repasse e, de uma maneira bem chula, coloque nele, sem intermédios. Mas ele quer que, muitas vezes, o conhecimento não desperte algo nele e ele vá, não de encontro ao conhecimento, mas que o conhecimento venha de encontro com ele. Então, tem alunos, e aí dentro de um modo de aprender uma sala de aula, tem alunos que aprendem assim. Infelizmente, na verdade. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente vai utilizar no semestre que vem, e ela é uma ferramenta de texto colaborativo, da qual ela possui um chat aqui do lado, que está lá, onde todo mundo pode conversar por lá. A ideia é uma sala de aula muda nesse dia. Quando a gente for criar a ferramenta ou estiver trabalhando em sala de aula, a ideia é que se utilize o chat para que tudo aquilo que for comentado ou citado fique documentado. Então, as citações, e aí qual que é o papel do professor dentro dessa ferramenta? Organizar o conteúdo dos alunos, o papel de um administrador de um fórum. O professor não precisa gerar o conteúdo para jogar ali dentro. Essa ferramenta ela pode ser editada por mais de 10 usuários. Na verdade, eu nunca testei o limite. A gente já testou em 50 pessoas e funcionou de boa, mas não sei se tem um limite, na verdade. Cada um escolhe uma cor, então as edições ficam gravadas, e ela tem uma função de time slider, que lá, no cantinho, lá, ó, um time slider, que funciona desde a primeira letra digitada até a última. Ele vai passando uma timeline dizendo quem digitou, a hora, quando, a linha, como. Tipo, ela funciona não só para facilitar uma possível avaliação, porque, na verdade, de acordo com o modelo tradicional e com o papel da escola, a escola exige avaliações e tudo mais. Então, eu não posso deixar de avaliar o aluno. Mas o método que eu vou avaliar o aluno depende do aluno. Então, a ferramenta ela serve não só para esse apoio em sala de aula, mas ela pode substituir a sala de aula, e o aluno não precisa necessariamente estar em sala de aula. Ele pode, professor, eu vou pesquisar, mas eu quero tomar um ar. Eu vou lá fora pesquisar. Bom, vai. Não prender o aluno dentro de um ambiente ou dentro de uma plataforma, talvez seja um modo de fazer com que desperte não só o interesse dele. E organizar nessa ferramenta é algo muito simples, porque, na verdade, você só arrasta, copia, cola, troca as cores, tira a fonte, e isso vai fazer com que fique não só muito mais dinâmico a sala de aula e a produção de conteúdos, mas fazer com que sobre conteúdos e sobre material para um estudo posterior, fazendo com que o aluno possa utilizar isso não só uma vez, mas acessar esse link de casa, querer mostrar para alguém, mostrar o resultado do trabalho. Então, no final da disciplina, todo o material didático da disciplina de segurança vai ficar disponível, e essa é uma ferramenta que eu vou não só disponibilizar o link depois, do final da disciplina, mas vai ter acesso livre para quem quiser depois, relacionado ao tema segurança da informação, ver o que a gente fez, quando a gente fez, como a gente fez, em qualquer tempo. Alguém conhece esse menino? Logan LaPlante? Eu ia tirar ele da minha apresentação, porque para quem viu a filha do Alexandre, a Larissa Oliva, é a mesma ideia. A Larissa consegue substituir esse garoto, e no fim eu tive que trazer a ideia dele, que é o cara do hack schooling. Esse menino, o nome dele é Logan LaPlante, ele abandonou a escola com 8 anos e está 2 séries acima dos alunos que entraram com ele na mesma escola. Porque lá eles conseguem fazer uma prova de aproveitamento de conhecimentos. Então, ele estuda em casa para ser aprovado no final do ano. Deixa eu ver se tem aqui a sala do escritório. Não, na próxima. Ele criou essa metodologia Hack Schooling e deu uma palestra no TEDx sobre a metodologia de ensino dele, a metodologia de aprendizagem dele. Ele diz que
Para um aluno poder ser autodidata a ponto de compreender não só o que ele está aprendendo e produzir um resultado, ele deve ter criatividade e uma mentalidade hacker. E aí o conceito da mentalidade hacker parte não só de ter conhecimento, que o hacker é o cara que altera, muda, adapta. Não, mas ter isso no âmago de que eu sou o cara que quero mudar, adaptar e arrumar o que estiver ruim. Então ele diz que criatividade e essa mentalidade hacker é o topo da pirâmide para que o aluno possa e desenvolva essa mentalidade. Experimentos em classe e trabalhos em campo. Então ele trouxe aulas de física, ele é fã de esqui e esquia bastante. Então ele trouxe experimentos de física, como cálculo de velocidade, resistência e tudo mais, para o esqui. É muito simples ele poder calcular distância, tempo e velocidade quando ele está aplicando aquilo no que ele gosta. Se torna algo mais criativo e do interesse dele. Ele não vai estudar física pensando que ele precisa fazer um trabalho de física sobre... eu fugi das aulas de física, na verdade, eu detestava física. Trazer a realidade para o aluno, e aí onde a gente estava falando de fotografia, porque tem um amigo meu que é fotógrafo, e a ideia era simples, que ele poderia ter estudado química e física trabalhando com os produtos químicos e como funciona a química na fotografia. Trazer tudo para a realidade do aluno. E aí já vem com aquela mentalidade de que se eu vou dar uma aula e existem 30 modos de aprender, por que eu vou ensinar a mesma coisa do mesmo jeito? Sendo que cada um dos alunos pode trazer a aplicação daquilo para a realidade dele. Quem gosta de andar de skate, jogar videogame, pintar, desenhar, fotografar, qualquer coisa. Isso pode ser utilizado, e aí é que está. Lá a gente tem uma certa retenção, uma certa arrogância, digo, de dizer não, isso daí não se aplica. Tanto que eu ouvi a ideia de que não poderia ser explicado informática utilizando biologia. Aí, bom, o corpo humano nada mais é do que um software extremamente complexo. É muito simples associar qualquer disciplina a qualquer coisa. Basta ter uma criatividade e uma mentalidade fora do senso comum. Porque se você aprender de um jeito e continuar repassando desse jeito, você não vai conseguir ver fora da caixinha e aí foge dessa ideia. Tecnologia e recursos online, ele coloca embaixo, porque na verdade isso está disponível para todo mundo. Então, tecnologia e recursos online parte da ideia de que o material está disponível, basta ter o interesse, basta ter a vontade de buscar e buscar. Não é papel do professor entregar tudo de mão beijada. É papel do aluno se sentir com vontade e com interesse e buscar. E Happy and Health, que seria felicidade e saúde, e as 8 TLC, que nos Estados Unidos, eles têm, dentro da temática de felicidade e saúde, tem 8 passos para se alcançar. Aí tem aulas fora de sala de aula, com contato com natureza, espiritualidade, interesse, nananã. Então, seguir as 8 TLCs, junto com felicidade e saúde, bem-estar, nutrição e tudo mais, é possível fazer qualquer coisa aplicando isso. Ele nomeou toda essa metodologia e esses passos como hack schooling, a ideia de poder hackear a própria escola. Ele parte da afirmação de que ele não tem medo de procurar atalhos ou hacks para ter um resultado melhor e mais rápido. Isso não tem a ver com colar na prova, tá? Colar na prova não é um atalho para um resultado. Na verdade, você está burlando um papel tradicional e não vai adquirir esse conhecimento. Então, colar em prova também não é um atalho ou um hack para isso. Essa é a escola dele. É uma mesa, 2 laptops, uma impressora e uma máquina de café. Ele diz que o escritório dele é nada mais do que um Starbucks pessoal, pois a ideia é ele se sentir confortável com a sala de aula. Então ele dedica tempo, e o tempo varia com a vontade dele, com o interesse dele, de acordo com a disciplina. E aí vem a pergunta, talvez a principal do levantamento do tema, que é detectar não só no aluno, mas no professor e aí em qualquer pessoa, o como eu aprendo. Tem pessoas que aprendem, e já comentei, em vídeo, lendo, ouvindo música, em texto, em pé. Então, identificar o como você aprende e
fazer com que isso se torne algo mais comum, esse modo de aprendizagem, facilita não só o seu aprendizado, mas uma atividade muito melhor com relação ao tema proposto. E a educação, na perspectiva do hacker, ela parte de o papel do aluno e o papel do reconhecer o como eu aprendo tem a ver com o interesse, a curiosidade e a vontade do aluno, que são requisitos chaves para a aplicação de uma cultura hacker em sala de aula. Eu tentei aplicar nesse semestre com uma turma do 2º nível e não houve como, porque não há maturidade no aluno ainda. Então, você precisa ter, e depende único e exclusivamente, da vontade do aluno e da curiosidade que ele tem. Também a gente não pode jogar toda a culpa no professor, dizendo, o cara não me incentiva a isso. Bom, tem que partir de algum lado, e se não há interesse do aluno, não tem por que continuar. Foi o que aconteceu. A tentativa da aplicação não funcionou, talvez por falta de maturidade da turma, mas eu vou botar uns 12 em exame para o semestre que vem, para eles adquirirem maturidade, e aí, quem sabe, com essa turma da segurança, que são turma de formandos, que se formam esse semestre, a aplicação já está bem legal, a gente já faz isso num projeto de extensão, a gente já está fazendo isso com temas totalmente em off, onde a gente se reúne numa sala e debate assuntos sem uma temática. Então, a ideia é trazer só a temática segurança da informação para esses nossos encontros. A ideia para o professor seria de hackear a sua metodologia... É falta de água, de café, na verdade. Tomei hoje. Hackeie sua metodologia de ensino. A ideia é: incentive a criatividade do aluno. Por mais que o aluno seja aquele cara desinteressado, falta o incentivo. Isso não vai partir do aluno. Aluno nenhum vai buscar uma metodologia ou esse conhecimento baseado no que ele sabe, apesar de ele poder chegar a esse nível, como o Logan, a Larissa e algumas pessoas do tipo. Mas há uma influência externa, obviamente, sobre o assunto. Incentivar a criatividade do aluno não precisa ser seguindo uma metodologia ou tradicional ou aplicando um hacking education, mas, de qualquer forma, alterando a própria metodologia. O professor ele deve se conhecer e saber o que ele pode aplicar. Assim como eu disse que eu não pude aplicar, na verdade, nesse semestre, parte do autoconhecimento. Eu percebi na turma que não tinha como aplicar esse semestre, porque não ia rolar legal, não havia um interesse, não havia uma maturidade. Bom, volta-se ao modelo tradicional, que me incomoda. Mas a culpa é deles. Sempre a culpa é do aluno, viu, para os alunos. Sempre. Sempre será. Para o aluno, hackeie a sua aprendizagem. Traga o conteúdo para a sua realidade. Mas o professor quer que eu faça um trabalho de química falando sobre ligação iônica e N na 1 e eu não entendo nada daqueles KOLN piquê e que vai um acentinho em cima do N e tem. Bom, traga isso para a sua realidade. Aprenda do melhor modo que você não só se sente feliz, mas traga para a realidade de como você aprende da melhor forma. Traga a criatividade e o interesse para você. Tipo, bom, isso não me interessa desse ponto de vista. Mas olha que legal, eu detesto física e meu exemplo sempre é física, acho que é por isso, vou ter que estudar física. A ideia é, traga a física para a sua realidade, traga a informática para a sua realidade. Bom, eu ando de skate, então eu posso aplicar física, química, estudar a biologia do material que é composto o skate. Traga para a sua realidade. Isso não só vai despertar interesse no aluno e fazer com que ele adquira esse próprio interesse, mas vai incentivar a criatividade dele, fazendo ele pensar por ele mesmo. Todo mundo assistiu Matrix e no Follow the White Rabbit. A ideia é exatamente essa. Dentro de uma escola, dentro de um conteúdo, de uma disciplina, seguir o coelho branco, ou aquilo que te faz feliz, talvez seja o melhor remédio. Às vezes, não há liberdade para poder fazer isso. Bom, acha o coelho branco, às vezes ele está escondido. Mas basta você querer chegar até o fundo da toca da Alice, e lá talvez não seja o País das Maravilhas, vai haver muita dificuldade, mas o interesse e o caminho percorrido até o coelho talvez
faça com que o seu ensino e a sua aprendizagem relacionada a qualquer tema vale a pena. A ideia da educação na perspectiva do hacker, ela parte não só do tema do FISLE desse ano, mas traz a ideia de que hackear é um estilo de vida. Se hackear é um estilo de vida, por que não estamos vivendo esse lifestyle? Eu agradeço a presença de todos, vou fazer umas perguntas, quero perguntas, e eu vou ter que trocar esse slide, que não é vamos hackear a metodologia de ensino-aprendizagem no sentido futuro. Tendo visto o que foi apresentado no FISLE, eu acho que isso só é questão de tempo. Então, eu colocaria um nós. E ali, nós vamos hackear a metodologia de ensino-aprendizagem, com certeza. Obrigado. Perguntas. Perguntas. São as perguntas que movem o mundo. Opa. Recentemente eu vi naquele programa que o falecido Abu Janra apresentava, o Provocações, um cara chamado Rubem Alves, e ele fala muito sobre esse tipo de coisa, não nesse linguajar de hackear a educação, mas de que ele tem uma frase muito forte que ele fala que não existe ensino, né? As pessoas ficam falando de ensino, mas na verdade ensino não existe, o que existe é aprendizado. E as pessoas focam muito no ensino, estruturar o ensino, quando na verdade deveriam estar pensando no lado do aprendizado. Eu acho que esse link que fez vai ter várias vertentes agora. Eu acho que isso está muito em pauta. E enfim, existem outras. A pergunta é, além do Rubem Alves, etc. Existem outras vertentes? Como que está se propagando existe algum meio em que essa conversa está sendo mais discutida? Onde que a gente pode encontrar alguma coisa? Onde que está o foco disso? Por exemplo, eu sei que tem uma escola em Portugal chamada Escola do Porto, que já aplica esses conceitos. Mas existe algum foco em algum lugar, alguma coisa assim? Olha, na verdade, assim, eu tenho visto foco, na verdade, na Universidade Federal da Bahia, com o Nelson Preto, está sendo bastante aplicado. Em Passo Fundo a gente está fazendo um trabalho legal, mas é aquela ideia, tipo assim, falta esse compartilhamento, talvez. Não está disponível muita coisa sobre a metodologia. Todo mundo fala, cogita a hipótese, e talvez o problema seja essa ideia hacker de que, por mais que você procure, você não vai achar nada pronto, né? Então, talvez as pessoas estudem o tema, falem sobre o tema, mas não centralizem todo o conteúdo. Então, muitas vezes acontece isso. Você tem que pesquisar em um lugar, vai achar uma opinião diferente em outro, vai buscar em algum lugar e não há uma centralização. Até é uma excelente questão a se levantar e cogitar a ideia de que é preciso centralizar essa temática para talvez facilitar não só a busca, mas a aprendizagem, como você disse mesmo. Espero ter respondido, mais ou menos. Que, na verdade, não tem. Mais alguma? Oi. Bom, uma das perguntas que eu ia fazer, o colega aqui fez, obrigado. A outra eu cheguei um pouquinho atrasado na palestra, eu queria saber onde é que tu está ensinando. Oi? Onde tu está ensinando? No Instituto Federal de Sertão. Sertão? Isso. Ah, tá. Qual é a faixa etária dessas pessoas? Esse semestre eu estou com 160 alunos. Parte de 15 a 17, ensino médio integrado. Tem alunos de graduação, e aí a média de idade do ADS é entre 17 e 20. Então, é bem na fase onde talvez a maturidade para uma autobusca talvez não esteja, até porque é uma pessoa que vem vindo de 8 anos de um ensino fundamental tradicional, mais o médio, e aí entra na faculdade, é só o louco lá que quer fazer diferente, enquanto todos os outros estão fazendo a mesma coisa. Eu só vou fazer mais umas perguntinhas, aí eu já Continua. Tá. Qual é a classe econômica? De onde é que vem esse pessoal? Vem de ensino público, vem de ensino privado? Lá a instituição é federal, mas a maioria vem de escola pública. Porque
o instituto ele é uns 30 quilômetros da cidade, tipo, ele é retirado. E o instituto tem como foco a agropecuária. Então, tipo, o médio integrado é agropecuária, tem cursos de agronomia, zootecnia. Então, tipo, tu pega um meio agricolino, sabe? Então, fica até um pouco difícil você falar de assuntos mais informáticos com outras turmas que não sejam ligadas à área, entende? Tipo, não tem como aplicar isso numa turma de zootecnia. E aí vem aquela ideia, por exemplo, na verdade é só o cara lá que quer fazer diferente, enquanto todos os outros estão no modo tradicional. Eu te faço as perguntas porque eu sou da programação, sou programador, e eu fui convidado ano passado só a conversar com umas turmas de ensino médio da minha escola que eu estudei, colégio militar, então são alunos mais instruídos, são alunos, a classe um pouco mais alta, e eu falei com 2 turmas, eram em torno de 80 jovens, e eu fiquei abismado que nenhum deles tinha interesse em programação. Nenhum. Então eu fico imaginando o que está acontecendo, como é que muda isso, como é que a gente insere essa mentalidade de hackear em gente mais jovem, quando não tem essa mentalidade já mais inserida na programação. Eu vejo, tipo, eu estava lendo essa semana, teve aquela notícia de uma escola que foi militarizada e aumentou todo o índice de ensino e porque tinha sido militarizada, né? O meu único comentário a respeito foi: cria uma jail school, onde tu prende o aluno, deixa o aluno preso numa cela, obriga ele a aprender, e aí quando ele terminar o ensino médio ele está solto, tipo, segue a mesma ideia, então deixa ele preso, não precisa ser do formato militar. E trazer a programação. Aí vem um problema, na verdade, porque a lógica de programação ela é conhecida nossa, de pessoal da área. E aí você fala em lógica de programação, e eu estou fazendo formação pedagógica, então eu tenho aula com pedagogo, filósofo, antropólogo. E é tenso. É tenso, tipo, porque parece que lógica passou correndo ali. Tipo, 0 e 1 não existe. O binário deles é infinito as possibilidades, não é ou 0 ou 1. Então, é uma dificuldade mesmo trazer a programação para quem não está no meio. É uma dificuldade. Eu ouvi tu falando, e na parte de educação infantil eu acho interessante, os professores estudam Paulo Freire e outros autores, e inclusive aplicam projetos voltados com o interesse das crianças, né? Então eu acho isso interessante. Tu falou que a educação fundamental, ensino fundamental e médio tem uma ruptura aí, né? Eu vejo pela minha filha, tem 5 anos, está na educação infantil. Ela chega em casa, ela contando: hoje eu aprendi não sei o quê, porque nós brincamos desse jeito, porque a gente fez isso, porque... E aí chega no ensino fundamental, tem aquele corte, matemática, português, ciências. Ela está acostumada a fazer desenho e no outro dia ela tem que fazer números, letras, cálculos, e acabou toda a brincadeira. A parte legal da história morreu. E eu acho que aí é que está, tu disse, né? Chega lá, chega na faculdade ou no ensino médio e não tem, eles não estão... Na verdade, eles não se conectaram, muitas vezes não se reconectaram com aquele passado deles. Tu vê alguma perspectiva assim, de mudança nessa área no ensino? Tu vê algumas outras iniciativas além da tua própria, né? Na verdade, assim, esse FISLE tem sido bem otimista. Na verdade, posso te perguntar uma coisa. Você quer a visão otimista, a pessimista ou a realista? A realista? A realista? Bah! A realista sobre esse papel da educação teria que fazer com que, e aí já digo teria, supondo que o único modo seria trazer todos os professores de volta para a sala de aula. Fazer com que o professor voltasse para a escola e visse a cagada que está sendo feita. Ou botasse ele assistir uma aula dele, porque fica tenso a situação. Não, realista não vejo... A longo assim que eu digo, e me inquieta falar que Freire, Durkheim, Weber, Marx, esses caras falam em mudança há tanto tempo, e os pedagogos dizem que essa mudança vai acontecer em 50 anos, e eu vejo que esses 50 anos, para mim, de uma maneira pessimista, tá lá, é 50 o número, mas de uma maneira otimista, pelo que eu tenho visto aqui,
Eu acho que vi bastante professores aqui, tem bastante gente que talvez não tinha tido a frase que faltava para uma aplicação assim. Então, eu acho que é possível que algumas pessoas já saiam com essa mentalidade, já saiam com essa ideia e, da mesma forma que software livre, isso se compartilhe e diminua esses 50 anos. Mas aí é otimista, porque a realista é uma palavra, fudeu. Li? Meu nome é Maicon, eu sou professor de física. Por isso que eu estava rindo todo o tempo da palestra. Física, cara. Para contextualizar, é o meu primeiro FISLI e eu sou estudante de doutorado em ensino de física e trabalho com inovações pedagógicas. Então, eu vim para o FISLI ampliar horizontes, me tornar um intelectual crítico nas palavras do Contreras, que seria basicamente o que a gente estava esperando de professores que estão no ensino médio, que vão possivelmente adotar uma postura hacking, né? O meu questionamento é em termos o ensino no Brasil ele é engessado por uma LDB, por parâmetros curriculares e por sistemas de avaliação importados de um modelo internacional, né? Europeu, enfim. Vem engessado no PPC. Vem engessado, exatamente. Já então, vem assim, engessado em um PPC, né? Eu entendo que na universidade seja fácil tu, talvez, aplicar uma metodologia como essa, porque, enfim, não o professor teria uma autonomia, autonomia maior. Tem. Mas no ensino médio, quando tu sabe que os teus alunos vão chegar no terceiro ano e eles têm que prestar o Enem para ingressar na universidade, e lá existe essa segregação de conhecimento, existe a disciplina de física, a disciplina de química, que apesar de eles terem incluído tudo numa área só, mas ainda assim é uma questão de física só de física. Então, eu acho assim... Pode trocar física por outra palavra, só para mim não... Não, eu acho assim, eu sempre tento refletir um pouco sobre, ok, como é que isso vai chegar lá na sala de aula, no chão de sala de aula. Né? E eu vi muitas palestras aqui e todo mundo diz, o professor tem que modificar a sua mentalidade. Mas eu acho que está na hora do governo, aquele cara que cria essas leis, que cria esses parâmetros, modificar a sua ideia. Porque... senão o sistema educacional vai continuar engessado. Sim. Eu comprei uma briga lá no Instituto, que foi... Na verdade, é uma briga que não me importa. Mas a gente está criando o PPC de um curso médio integrado de informática. E aí, na criação do PPC, lá acho que tem mais uma. E aí, na criação do PPC, já vem, pela OLDB, vem um monte de coisa já, né? Tudo pré-definida. Para a gente seguir, né? Tipo, já vem tudo pré-definido. Mas dentro do PPC, por exemplo, em mentas, disciplinas e tudo mais, eu acho que o professor, e aí em conjunto com coordenação de curso, talvez em um papo aberto com diretoria de ensino, talvez eu acho que dê para hackear o PPC, entende? Tipo, tem como burlar algumas coisas, porque na verdade vale o que está escrito. E aí, se você escrever alguma coisa e aquilo, de certa forma, for aprovado, bom, vale o que está escrito. Então, esse é engessado, vem de cima engessado. Mas passa por fases onde pode chegar um martelinho ali quebrando o gesso, e outro vai quebrando o gesso, e alguém bota um canudinho ali. E acho que tem como, sabe? Mas ainda é um problema essa ideia, o engessamento de cima para baixo. E muitas vezes os professores não participam. A gente tem... não tem o que eu fazer, pois o PPC está pronto, peguei a ementa da disciplina, diz isso, isso, isso. Tá, beleza, deixa assim. Aí tu vai pegar um plano de ensino, o cara, esse aí mesmo, deixa, não precisa, muda assim. Os caras não mudam nem o método de avaliação, nem o método que ele vai dar aula. Às vezes está lá aulas expositivas, práticas e nananã, e o cara nem vai dar isso, tipo, ele nem sabe o que está escrito lá, mas ele olhou pronto do semestre passado, com aquilo que foi aplicado na outra turma, e ele diz, beleza, ok, é isso aí, deu. Lá, apesar de estar esgotado, hoje a gente conversa em off. Então... Sim. Sim. Obrigado de novo, tá?